Hoje eu vou te contar a história da águia que o professor Ismael contava. Mergulhe comigo nessa história para relembrar ou resgatar a imensa força que você carrega aí consigo, dentro de você. Eu já ouvi essa história dezenas de vezes, contada pelo saudoso professor Ismael Cordeiro Júnior, em vários treinamentos de vendas, de liderança, e que quando ele começava a contar essa história, estabelecia um silêncio absoluto e criava um novo e brilhante rumo na cabeça e na vida de cada um dos seus alunos, que assim como eu, milhares e milhares, certamente mantém essa história impossível de esquecer, viva em suas mentes e em seus corações. Há muito tempo surgiu a história de um fazendeiro muito rico, muito famoso, que junto com alguns de seus vizinhos alucinados por caçadas, especialistas em capturar animais selvagens, formaram um grupo lendário, um grupo especial que capturavam animais para estudos, para o seu próprio zoológico ali do fazendeiro na fazenda, que tinha um zoológico particular. Para aquela época, já eram considerados evoluídos, pois não machucavam, não abatiam nenhum animal, que também eram encaminhados para outros zoológicos como uma contribuição. Embora hoje já atingimos a consciência que lugar de animais é no seu habitat, no habitat deles, mas essa história ela traz lições incríveis. As expedições eram muito bem equipadas. Todos eram experientes, verdadeiros mestres em suas caçadas, tinham conhecimentos e habilidades de verdadeiros mestres mesmo, para assegurar primeiro a sobrevivência, uma atividade de risco muito alto. Eu não sei se essa história é real. Não sei quem é o autor, mas há indícios que essa história muito antiga teve origem no Canadá e esse grupo de pessoas tinham como foco proteger e estudar animais nos moldes daquela época. Seja uma história, seja uma ou seja uma lenda, é poderosa, é transformadora. Em uma das caçadas nas montanhas, que durava cerca de uma semana, o fazendeiro e o seu grupo partiram muito bem preparados para uma região cheia de perigos. Claro que a palavra perigo não existia de jeito nenhum para aquele pessoal. Estavam sempre de olho numa nova aventura. Disciplinados, todos faziam questão de seguir o chefe, o líder, o fazendeiro, sem questionar absolutamente nada, porque tinham confiança total nele. Numa dessas expedições, que chegaram ao pé de uma montanha muito grande que eles avistaram na direção sul, todos com adrenalina muito em alta, muito bem equipados, protegidos, prontos e decididos para explorar. O fazendeiro olhou para cima e viu uma águia voar da fenda das águias, como eles chamavam aquele habitat de aves, e ele decidiu que iria lá conferir. Era um lugar bem alto, muito alto, um imenso paredão com um enorme penhasco na lateral. Uma escalada muito árdua, alta, lenta, difícil de colocar os grampos nas pedras. Mas com a paciência já testada por muitas e muitas vezes, levou o líder a iniciar a subida. Aproximou-se de uma fenda naquele paredão e viu um monte de penas lá dentro. Afastou, limpou, no limite do alcance da sua mão esquerda e encontrou um ovo enorme. Analisou as penas, concluiu que sim, era o ninho de uma águia. Tomado por um forte impulso, ele retirou o ovo e acomodou ele cuidadosamente na sua mochila, olhou atentamente em volta para ver se de repente não sofreria o ataque da ave e começou a descer. Enquanto aquela temporada seguia apenas no começo, mas ainda sem resultados. Dia após dia, a semana foi chegando ao seu final. Naquela região extremamente hostil, selvagem, eles
resolveram voltar para casa, cansados, esgotados, com apenas aquele ovo na bagagem. E no dia seguinte, o dono da fazenda reuniu toda a sua equipe, colocou aquele enorme ovo sobre a mesa e começaram a discutir o que poderiam fazer de positivo com aquele negócio esquisito, aquele enorme ovo. Teve um que falou: e se a gente comesse essa iguaria só para provar, só para dizer que experimentou essa iguaria? E a ideia não foi aceita, porque, claro, não valeria a pena. E outro falou: e se deixar exposto numa estante aí como o nosso troféu? Iria se perder, iria estragar. Doar para um zoológico também não faria muito sentido, porque provavelmente seria apenas mais uma peça de exposição. Foi quando a Maria, a esposa do fazendeiro, estava ouvindo aquela conversa, teve uma brilhante ideia. Ela disse que a Ia começou a chocar hoje. O ovo é muito grande, é enorme, mas pode ser que a Ia consiga chocar. Vamos ver o que acontece. A Ia era uma galinha índio gigante, 65 centímetros de altura, muito especial para Maria. Ela tinha machucado gravemente uma perna e quase morreu. Só sobreviveu porque a sua dona cuidou muito bem dela e mesmo assim ficou com a perna esquerda quase perdida, muita dificuldade para caminhar. Ela andava só aos pulos pelo terreiro. Aquela galinha se tornou tão especial para aquela senhora que ela colocou até o próprio nome e ela carinhosamente chamava de Ia. Conversava com ela, elas se entendiam e tinha uma sintonia incrível, incrível mesmo. Ela foi lá falar com a Ia, só que foi com o ovo escondido atrás das costas, porque era para não assustar a galinha. Olha só, Ia, eu preciso de uma força sua. Eu preciso de um grande favor, e contou para ela toda a história. A galinha, emocionada pela oportunidade de poder ser útil, servir, topou e acolheu aquele grande ovo esquisito, difícil de acomodar, com medo danado do galo, porque sabe lá como é que as coisas iriam ser, mas ela começou a chocar o ovo. A Maria estava totalmente empolgada com aquilo e conversava com a Ia todos os dias. E a Ia já estava se acostumando com aquela situação estranha, mas não tinha a menor noção de onde ia dar aquela situação, o que iria acontecer. Ao final de 3 semanas, os ovos normais, aqueles de galinha, começaram a descascar. Os pintinhos nasceram. A Maria disse para a Ia: pode ficar sossegada, eu vou cuidar de todos os seus filhotes e assim que o ovo gigante descascar, eu te entrego sã e salva toda a sua ninhada. Colocou todos numa cesta, aqueceu, alimentou, enquanto aquele ovo diferente continuava lá no ninho e a ia chocando. Passou-se mais uma semana e nada. Mais uns dias e nada. Lá pelo 42º dia, a Ia, quase sem penas, desgastada pela febre do choco, decidiu desistir. Maria disse: não, minha amiga, não faz isso, aguenta firme, eu vou te propor um pacto, só mais um dia, 24 horas, e se nada acontecer, aí sim você pode abandonar. Mas eu prometo, eu fico aqui te dando apoio, te apoiando, te dando força nessas últimas 24 horas. Feito, pacto fechado. A Ia continuou, mas disse que seria só as 24 horas e este seria o limite. Depois daquela tarde, mais a noite inteira, a Maria ali junto, torcendo, e no começo da manhã acabou dormindo debruçada perto do ninho, dentro de um paiol. Acordou com a galinha em pé, picando, fazendo barulho com aquele ovo já todo meio rachado. Deu uma forcinha para a galinha e começou a sair aquele bicho enorme, desengonçado, feio pra caramba, pescoço comprido, com aquele bico enorme, procurando comida, feito louca. Enfim, nasceu. Dias depois, quando foi pro terreiro, foi aquela correria. O galo olhou, coçou a crista, as galinhas se assustaram com aquilo, mas tudo se ajeita e aos poucos as coisas
foram voltando ao normal. A águia começou a conviver com todos eles, comendo bichinhos, ciscando igual as galinhas. Uma semana depois, todos já estavam acostumados e nem percebiam mais as diferenças. Com o tempo, aquilo tudo parecia absolutamente normal, a não ser para as pessoas que vinham de fora e viam pela primeira vez e perguntavam assustadas: o que essa águia está fazendo aqui no meio das galinhas? Uma noite, já perto do amanhecer, uma raposa entrou no galinheiro e aquilo foi um grande alvoroço, bagunçou todo o pedaço. Foi uma fuga em massa. O galo foi o primeiro a saltar lá para o último poleiro, desesperado de medo, e a águia foi junto, foi atrás. Ficou olhando desesperada, com medo imenso daquela situação. De repente, a águia começou a sentir algo muito forte no momento em que ela viu a raposa atacar a galinha que tinha problema na perna e não podia fugir. Quem? A Ia, a sua mãe. Deu um salto, um granido, um pio estridente, ensurdecedor, cravou as suas garras de 6 centímetros no lombo da raposa, abriu aquelas asas enormes e no impulso alçou voo, abriu um buraco enorme na cobertura do galinheiro e subiu, já muito alto, partiu a raposa em 2 pedaços, soltou e voou ainda mais alto. Viu o sol nascendo, as montanhas, foi longe na direção do sol. Mas perto do anoitecer, já com fome e saudade da família, ela voltou e desceu lá no terreiro. Todos os bichos correram assustados, ficaram bem longe, olhavam para aquela águia desconfiados, com um medo terrível, desesperados, até que a Ia, com o instinto de mãe, acolheu a águia e em seguida conversou com todos, revelou o segredo dela e da Maria, explicou que não tinha perigo nenhum e aos poucos o ambiente foi voltando ao normal, com a águia convivendo com as galinhas, dormindo de novo com as galinhas, ciscando ali junto com as galinhas e comendo os bichinhos, larvas, insetos, do jeito que ela estava acostumada. Mas depois de tudo isso, a vida não era mais a mesma. Quem viu tudo lá de cima começou a entender que não era mais ali o seu lugar. Numa manhã, ela conversou com a mãe, com a Ia. Disse que queria experimentar o seu verdadeiro mundo. Com muita tristeza, mas compreensiva, a Ia apoiou a decisão. Chamou o galo e, depois de uma reunião, decidiram que, sim, ela deveria ir para o mundo de onde veio. Fizeram uma grande festa de despedida e a águia agradeceu emocionada e se despediu de todos. Abriu aquelas asas enormes, olhou para cima e, no impulso, decolou e voou bem alto. Em seguida, voltou num voo rasante sobre o terreiro, com um gesto de carinho pela sua família, mirou em direção do sol até desaparecer na imensidão. Todas as vezes que eu ouvi essa história, a cada vez tive uma sensação muito intensa. Águias não caçam mosquitos. Não foram feitas para ciscar como galinhas, comendo migalhas, insetos, bichinhos, sob o véu do esquecimento da sua verdadeira essência. Já saí de grandes dificuldades, inspirado por essa história, despertado pela consciência de que águia é águia. Nas muitas palestras em que eu contei sobre a trajetória dessa águia, olhava para cada um dos olhos à minha frente e via que ali só tinha águias. E agora você, que está vendo este vídeo, olhe aqui para mim, fixe seus olhos aqui nos meus e jamais esqueça o que eu vou te dizer agora. Você é águia.
Você é águia. Assume agora o teu destino de voar alto e ver o mundo lá de cima. Mesmo através deste vídeo, posso sentir, posso imaginar, posso ver seus olhos. Você é águia. Você é águia e o céu azul é todo seu. Se em algum momento você se encontrar mentalmente preso num terreiro, ciscando com as galinhas, dê um impulso. Alça teu voo, voe alto, tão alto quanto você quiser, porque esse é o teu destino. Esta é a tua missão e o propósito da sua verdadeira essência.